Ana Carla Fonseca é administradora pública pela Fundação Getúlio Vargas, economista, mestre em administração e doutora em urbanismo pela Universidade de São Paulo. Ela desenvolveu a primeira tese brasileira sobre cidades criativas, tem MBA pela Fundação Dom Cabral, é professora e coordenadora de cursos de pós-graduação em Economia, Cultura e Cidades na Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, na Universidade Cândido Mendes do Rio de Janeiro e na Universidade Nacional de Córdoba, da Argentina, além de professora da Universidade Rei Juan Carlos da Espanha e de centros de conhecimento, como a Casa do Saber e do SEMEC. Ana também liderou projetos regionais e globais de multinacionais por 15 anos, em marketing, inovação e gestão do conhecimento, com base na América Latina, em Londres e em Milão. Desde 2003, é sócia-diretora da Garimpo de Soluções, empresa pioneira em economia criativa, cidades criativas, inteligência criativa e em negócios unindo cultura, criatividade e desenvolvimento. É também consultora e conferencista em 5 línguas e em 29 países, além de profissional de referência em economia criativa, cidades criativas, negócios e desenvolvimento. José Alejandro Castanhé é coordenador geral de projetos de inteligência urbana voltados a estimular a transformação da cidade a partir de seus cidadãos. É coordenador e promotor cultural de programas interinstitucionais pautados por inclusão sociocultural, envolvendo educação, desenvolvimento social, segurança e turismo. Integrou o time de controle de gestão da Secretaria de Cultura de Córdoba e foi produtor executivo do Gran Ballet Argentino para festivais e turnês internacionais de folclore. Ele realizou estudos de viabilidade, impacto econômico e desenvolvimento para empreendimentos culturais e criativos em distintas províncias argentinas. José foi responsável por relações institucionais de atividades internacionais, assessor em regulamentação jurídica, inovação e transformação social com base cultural, cooperação horizontal e internacional, posicionamento de produtos e serviços culturais, de centros culturais e demais entidades culturais sem fins lucrativos. José Alejandro Castanhé é também sócio-diretor e consultor sênior da Garimpo de Soluções, diretor-geral de projetos de inteligência coletiva e inovações urbanas. Queridos Ana e José Alejandro, é um prazer recebê-los aqui. E prontamente eu gostaria de passar a palavra a vocês, fiquem bem à vontade. Gostaria de avisar que ao final da conferência, os questionamentos poderão ser feitos através de papel ou através da explanação propriamente dita. Fiquem bem à vontade. Bom, agora se vocês quiserem descer, porque tem apresentação, que delícia ver essa sala cheia. Eu queria primeiro agradecer de coração o convite, novamente, eu já estive aqui. Quem estava aqui da outra vez que eu vim? Tinha gente que estava aqui. Ah, não se arrependeram? Muito bem, muito bem. Eu queria de coração agradecer o convite da professora Irmã Irani, cuja dedicação, devoção em transformar, acho que o horizonte de nós todos é sempre uma inspiração. O professor Francisco, a professora Solange, enfim, a equipe toda envolvida. E a presença de vocês, porque eu sei que é difícil, a gente nesse horário já fica na dúvida se a gente está mais interessado naquele sanduíche maravilhoso que está ali na esquina esperando, ou em ouvir uma palestra sobre cidades criativas. Fico contente de vocês terem optado pela segunda, e espero que essa batalha entre a alma e o estômago leve a bom termo. Prometo a vocês que não vai ser chato e que a gente vai viajar pelo mundo. Preparem seus passaportes. Sem mais delongas, eu vou entrar na apresentação, feitos de novo os agradecimentos e a satisfação de estar aqui com vocês, acompanhando esse processo que vocês querem dar de empoderamento de cada um de vocês sobre a cidade na qual vocês estão, por nascimento, por opção, mas eu acho que a cidade onde a gente está é aquela cidade onde a gente quer que seja uma cidade melhor, pelo tempo que for, e quem sabe por toda a vida. Essa temática de cidades criativas e inteligência coletiva, como foi anunciado gentilmente, inclusive pelo vídeo, é uma dobradinha que o Alejandro e eu vamos fazer. Eu começo, depois eu passo para ele o cetro, e ele continua aqui para depois a gente interagir
com vocês. O que eu acho importante a gente começar discutindo aqui na nossa... Eu acho que vou precisar de um contra-regra. Obrigada. Pronto, acho que já tem um candidato ali. Pronto. Sempre tem alguém que nos ajuda, sempre tem uma boa alma que aparece aqui. O que eu queria primeiro trazer para vocês? Uma questão que me parece profundamente importante, porque eu vejo que aqui tem gente de diversos cursos, né? Quem é de arquitetura? A turma. Quem está lá no fundão? Quem é a turma do fundão? Deve ser a turma da bagunça, vamos ver quem é. Administração, economia, turismo, artes, matemática, que mais? Filosofia, direito, a turma do fundão dos advogados. Ele fecha a porta, nem eu sei. Quem mais vem? Pedagogia, muito bem, importantíssimo. Letras, quem mais? Geografia, jornalismo, oh, que boa patota. Enfermagem, meninas, que bom, olha só. Medicina, design, engenharia, olha só. Publicidade, que bom. Aqui tem para todo mundo. O que eu queria trazer para vocês? Tem alguns estudos recentes que mostram que todo mundo aqui, na verdade, tem um veio comum. E esse veio comum é estar nesse mundo em profunda transformação, que é um mundo de ponta cabeça. Aliás, essa é uma casa de verdade que foi construída na Alemanha, talvez para mostrar um pouco esse símbolo do que a gente está vivendo. Foi lançado um estudo agora há 2 meses nos Estados Unidos, dando conta que essas transformações pelas quais a gente vem passando, que parece que tudo muda ao mesmo tempo agora e tão rápido que a gente não consegue nem tomar pé da história, e se a gente fica um dia sem ver o jornal, parece que o mundo inteiro mudou e a gente ficou 30 anos parado. E aquilo que quanto mais a gente lê, mais tem coisa para ler, e parece que a gente lê em PA e a pilha de livros cresce em PG, e tem tantas coisas interessantes para saber ao mesmo tempo. Isso tudo é fruto dessas transformações que foram uma confluência das tecnologias digitais com a globalização. E todo mundo parece que fica meio sem pé, né? Então, para que lado eu vou? Mas, meu Deus, tudo é acelerado, e nesse estresse do dia a dia, como é que eu consigo encontrar o meu centro e como é que eu consigo descobrir daquilo que eu gosto mais? Porque, afinal de contas, é com isso que eu vou trabalhar o resto da minha vida, por favor. O que acontece? Nesse estudo que foi divulgado recentemente, a gente chegou a uma conclusão muito interessante, que as transformações pelas quais a gente vem passando nesses 20 últimos anos têm uma envergadura e um impacto 3.000 vezes maior do que a Revolução Industrial teve. Sabem a Revolução Industrial, aquela coisa que a gente acha que foi um marco na humanidade, e de fato foi, e a gente vai voltar para ela? O que a gente vive hoje, em termos de aceleração, é 3.000 vezes maior. Não por menos a gente ficar nesse pique contínuo, que não consegue desplugar, que, ai meu Deus, mas será que chegou um e-mail? Não, mas olha a notícia que apareceu, e no Facebook o que postaram? Porque fica todo mundo plugado o tempo todo, e isso tem um custo. O custo de, muitas vezes, a gente não conseguir... Obrigada. A gente não conseguir tomar pé de tudo. E o que acontece? A gente tem que saber o que para a gente é mais importante, senão a gente morre louco, né? Como é que a gente privilegia? Como é que a gente sabe efetivamente o que é mais importante nesse mundo em profundas transformações? E como é que a gente cria um ambiente mais propício a isso? Que é onde a gente mora, que é a cidade da gente. Esse ambiente no qual, de enfermagem a pedagogia, de letras, geografia, enfim, todo mundo que está aqui reunido se sente mais à vontade, e se sente não só com direitos, mas também com responsabilidade, de falar, pô, que bacana, essa cidade vai mudar, graças a também o que eu vou fazer. Porque senão não adianta, né? A gente queria que as coisas mudem passando a conta para terceiros, não, né? E eu fico esperando, vou esperar Godot para o resto da vida. O que acontece? Para vocês não terem que acreditar em mim, e sim terem outra forma de visualizar isso, esse teste, que não é um teste de oftalmologia, não se preocupem, na verdade é um relatório feito pelo Fórum Econômico Mundial, um relatório mundial chamado, como vocês veem, Riscos e Tendências Globais. O que eles fazem? Anualmente, eles mapeiam todas as tendências mais profundas em todas as nossas áreas e mais algumas, e mapeiam também os grandes riscos que podem desestabilizar a humanidade, socialmente, culturalmente, tudo que tem a ver com sustentabilidade, e daí eles cruzam os dois. E cruzando os dois, eles chegam a quais são os riscos mais potenciais com os quais a gente tem que lidar. E a coisa bonita desse quase ideograma que a gente tem aqui, porque é uma representação que traz muitos significados, é mostrar que tudo isso está super relacionado. O que é isso? A gente tem crises de Estado, tem globalização, tem mudança climática, urbanização,
todas as áreas nas quais cada um de nós aqui nessa sala trabalha está profundamente relacionada a outras áreas. E todas elas têm algumas questões em comum. Por exemplo, onde a gente mora. A gente vai ver aqui os percentuais de urbanização no mundo, e é alucinante como a gente efetivamente está se aglutinando em cidades. A gente sabe que alguns modelos não funcionaram, e a gente tem uma oportunidade incrível de mudar esta cidade, por exemplo, porque ela ainda tem uma escala humana. Eu sou, como vocês notam pelo sotaque, paulistana. São Paulo tem 11 milhões de habitantes. Não uma cidade, a cidade, né? Fora a grande São Paulo que tem o dobro. É um conjunto de cidades. Vocês têm 260 mil habitantes. É uma escala maravilhosa para ser usada como um laboratório vivo urbano, em que tudo que a gente faz tem um impacto percebido amanhã, em que as coisas podem ser feitas de uma forma diferente, como esse gráfico mostra. E para vocês terem uma ideia de como é precioso esse momento de crescimento demográfico que vocês têm, há alguns anos vocês ouviram que o mundo já é mais urbano do que rural. Lembram disso? Pois é, olhem esse gráfico aqui como mostra isso. Aqui a gente tem duas curvas que se cruzam, né? Será que vai dar microfonia? Não, não posso fazer isso. Não. Deixa eu voltar para cá. Vocês têm duas curvas que se cruzam. A curva de população urbana, que é essa que sobe, e a curva de população rural, que tende a cair. Ela é estável, tende a cair. Ou seja, a população que vem crescendo é efetivamente a população urbana. Olhem o que acontece com essas curvas. Parece uma boca de jacaré, né? Como é que a gente garante a sustentabilidade, como André Trigueiro falava, do mundo, diante de um modelo que tem que mudar se a gente vai passar por esse processo de urbanização ainda mais galopante do que tem hoje? E cada vez mais a gente discute não só o processo de urbanização, mas a gestão da urbanização no planeta. Porque quando a gente fala, por exemplo, de uma Belo Monte, que não está exatamente em uma cidade, está próxima a uma, mas não está numa cidade, o impacto que Belo Monte tem no país inteiro, no regime de chuvas da América Latina, não é, obviamente, voltado à Amazônia, mas é voltado às cidades que supostamente vão consumir eletricidade que virá da Amazônia. Então, quando a gente fala de cidade, não é só restrito aos limites do município, mas tudo que esse processo de urbanização acaba tendo como impacto no planeta inteiro. E aí, de novo, o fato de vocês terem uma cidade de escala gerenciável é uma dádiva, porque dá para fazer muita coisa bacana numa cidade de até 260 mil habitantes. Aí, para vocês terem uma ideia do crescimento da população urbana no mundo, eu peguei alguns países. O mundo é aquela linha vermelha. Olhem como, nos últimos 10 anos, a gente começa a ter uma mudança significativa, crescente e contínua da urbanização. Então, a gente passa dos 50%, já está chegando ali aos 54%, e cada um dos países elencados, que tem Bolívia, Brasil, União Europeia como conjunto, Argentina, China, Índia, todos eles crescendo. A China, com a população que tem, é aquele cor-de-rosa, olhem só que já está batendo o vermelhinho do mundo. A Índia, que também tem uma população de 1,3 bilhão de habitantes, olhem só o processo de urbanização devagar e sempre, que é aquela linha tênue mais azul embaixo. Então, a gente tem a possibilidade de dar o tom para o mundo de qual é um novo modelo de cidades, qual é um novo modelo de sustentabilidade nas cidades. E tudo que a gente faz numa cidade que vira a melhor prática, a tal da best practice, pode ser incorporada por outras no mundo. E daí, de novo, a oportunidade de vocês terem na mão de virar uma referência de tudo que vocês fizerem aqui para outras cidades do mundo que começam a se urbanizar de uma forma que é diferente daquilo que a gente já viu que não funciona. Como o auditório é super grande, eu vou ficar só nesses gráficos mais fáceis da gente ver. Isso é uma encrenca, né? Quem adoraria passar por essa aventura de pegar um trenzinho surfando? Difícil, né? Mas essa realidade é uma realidade que já abate muitas das nossas cidades. Esse é o trânsito de São Paulo, essa é a espera no trem metropolitano do Rio de Janeiro. Então, como é que a gente aproveita o que tem de bacana, que é justamente lidar com novos modelos, até de mobilidade na cidade? E mobilidade, cidade, urbanidade, tudo isso passa por uma questão fundamental, que é reconhecer que quem é o protagonista da cidade é o cidadão. Criativo, inteligente, inovador, aprendiz, educadora, sustentável, não é a cidade, é o cidadão, porque a cidade é feita de cidadãos. Então, quando a gente olha, por exemplo, uma foto como essa, ou como essa, que tipo de autoestima uma pessoa que mora ali pode ter? Porque ela olha e fala assim, eu acho que talvez eu more naquela janelinha, mas eu não tenho bem certeza, deixa eu contar. Ih, perdi a conta, deixa eu começar de novo.
Fica difícil, né? E aí, se a gente está falando que a cidade é feita por cidadãos, a primeira coisa que a gente tem que mexer é com a autoestima do cidadão. Quando uma pessoa está deprimida, não adianta virar para ele e falar assim, olha, o mundo é colorido, lá fora o dia está bonito, a pessoa não consegue ver. Mas quando a gente fala assim, poxa vida, eu posso efetivamente mudar alguma coisa na minha vida, nem que seja ao redorzinho de onde eu estou, esses redorzinhos somados fazem com que a cidade mude também. Então, mexer com a autoestima é a coisa mais importante que uma cidade que busca se transformar pode fazer. E a autoestima é uma coisa maravilhosa porque não depende de ninguém mais do que da gente, né? Então, não tem desculpa. A gente quem tem que dar um novo rumo ao que a gente quer e assumir as rédeas disso. Mas, fora as mudanças demográficas enormes, tem outras que são super importantes, inclusive para quem está pensando no emprego que vai ter amanhã, quando terminar o estágio, ou ainda está buscando estágio, ou ainda está pensando como é que eu vou passar do momento em que eu estou profissional agora para o momento daqui a 2 anos, 5 anos, 10 anos. Que rumo eu vou seguir? E em mudanças econômicas tem uma coisa super importante, e aí a gente volta à Revolução Industrial, que é uma tal de economia criativa. Alguém já ouviu falar de economia criativa? Alguém ouviu falar? Não? Pronto! Olha, né? Vão aparecendo coisas. O que acontece? Economia criativa, o que ela diz? Que a gente passou nos últimos vários anos, nos últimos N séculos, por uma transformação importante. E a gente passou lá dos nossos ancestrais comuns, chegou a uma fase agrícola da economia, chegou a uma economia industrial, passou para a economia de serviços e desembocou nessa tal dessa economia criativa, que, como vocês veem pela foto de um médico, que ao mesmo tempo é um artista, pelos ícones aqui da imagem, é uma pessoa cuja criatividade aflora. Por que isso é importante? Porque durante a Revolução Industrial, e essa é a coisa mais maluca, talvez, que a gente tenha vivido nos últimos 300 anos, o que se pedia à pessoa era que simplesmente deixasse de pensar, deixasse de sentir, deixasse de criar e se ativesse a executar. Não era isso? Por que a gente fala mão de obra? Porque a pessoa inteira era reduzida o que a mão dela conseguia apertar de botões e girar de manivelas. E esses ecos da Revolução Industrial são tão profundos que ainda hoje a gente fala mão de obra como se fosse uma coisa super comum. Mas se a gente está falando do ser humano, e não só do que a mão dele está apertando, a gente precisa banir mão de obra do vocabulário da gente, para começo de conversa. E o que a Revolução Industrial fez? Ela falou assim, eu vou pagar super mal essa pessoa, de modo que mesmo ela que recebe um nada, vai conseguir consumir aquilo que é básico para a economia girar. Então, era um nivelar por baixo em todas as instâncias. A pessoa trabalhava 18 horas, dormia no chão de fábrica e, obviamente, o que ela fazia era pensar no botãozinho que ela tinha que apertar. No domingo, ela conseguia ter folga, depois de um determinado momento da Revolução Industrial, e aí ela ia fazer o que importava para ela. Então, ela ia para a igreja, ela ia, eventualmente, pegar algum livro na segunda fase, quando existia a biblioteca, ela ia para o parque, ela ia curtir a família, e daí, segunda-feira, punha de novo o cérebro na geladeira e ia fazer aquele trabalho completamente automatizado. Se a gente já rompeu com a Revolução Industrial, por que ainda hoje, quando ouve a musiquinha do Fantástico no domingo, a gente entra em pânico? Ai, meu Deus, amanhã é segunda-feira, né? Quem acha que segunda-feira é o dia mais bacana da semana? Opa! Quem acha que sexta-feira é o dia mais bacana da semana? Vocês vão conversar. Vocês vão ter que conversar. O sábado, né? Ou seja, alguma coisa está esquisita nessa equação. Porque se a gente está fazendo o que a gente curte, por que a gente tem tanta birra de segunda-feira? A gente e o Garfield. Alguma coisa está acontecendo. Então, o que a economia criativa fala? A economia criativa diz que a gente entrou num momento de mundo em que tudo está super parecido. Quem aqui está mega satisfeito com a sua telefonia celular? Não tem área de sombra, não cai a linha, não tem nunca problema. Quando que a gente muda de uma companhia de telefonia celular para outra? Quando tem promoção, não é? Por quê? Porque é tudo tão parecido que eu só vou mudar quando alguém me der uma vantagem financeira. Banco, cartão de crédito, não é a mesma coisa? Ou quando a gente vai ao supermercado e compara 2 etiquetas de produto e fala, caramba, os ingredientes são idênticos. Muda o perfume, muda a marca, muda a cor, muda o preço, mas os ingredientes são os mesmos. Qual é a grande diferença entre esses 2 detergentes? X. Né? Quando que a gente compra um ou outro, via de regra, sobretudo em momentos mais bicudos de economia como que a gente está vivendo, quando tem promoção. Ou seja, quando as coisas são muito parecidas, a gente cai na armadilha de brigar por preço.
A gente como empresa e a gente também como prestador de serviços, como profissional. Qual é a alternativa a brigar por preço? Brigar por esse preço baixo, que chega uma hora que nem vale mais a pena, porque tudo é tão baixo que você fala, poxa, mas então, sei lá se vale, né? Porque eu vou pagar para trabalhar. A alternativa é a gente fazer o que ninguém mais está fazendo. A alternativa é brigar em cima de diferenciação, de valor agregado, de inovação. Ou seja, olhem que coisa maluca. Há 250 anos, a gente dizia para as pessoas, não pensem, não criem, não sintam nada, fiquem lá apertando o botãozinho. Agora diz, pelo amor de Deus, inventa alguma coisa diferente. Usa a sua criatividade para trazer alguma proposta que os outros não estejam fazendo. Olhem que mudança significativa na forma do ser humano se entender. Ou seja, a partir do momento que tudo está tão parecido em termos de propostas, de produtos, de serviços, o que faz efetivamente a diferença é o talento humano. Essa capacidade que o ser humano tem de dar nó em pingo d'água, de transformar problema em solução, de reinventar as coisas, seja para a sua vida, seja para o seu trabalho, seja para a cidade. Porque quando a gente faz alguma coisa diferente, parece criança, parece bebezinho dando risada. O outro ouve, é contagioso, começa a pensar em coisas diferentes também. A gente vai ver alguns casos aqui. Vocês não precisam acreditar em mim, basta ver as marcas mais valiosas do mundo. Que marcas são essas? Apple, Microsoft, Google, Coca-Cola, IBM, McDonald's, GE, Samsung, Toyota, Louis Vuitton, BMW, Cisco, Intel, Disney, Oracle. Todas essas marcas têm a ver com aquele médico que também é artista, ou seja, ou tem a ver com ciência e tecnologia, ou tem a ver com narrativas, tem a ver com histórias. O que é a Disney? É uma história. Quem aqui não cresceu brincando com Mickey Mouse? Oh, de onde você saiu, menina? Deixa eu entender. Ah! Tô sabendo. Tá. São histórias. Quantas histórias essa menina tem para contar? Depois a gente toma um café e você vai me contar as suas histórias. Louis Vuitton, é tudo história. A gente está desesperado por histórias. Quer ver como a gente está desesperado por histórias? Quando a gente vai comprar alguma coisa numa loja, e daí tem uma blusa. Oi? Não é? A gente está desesperado por histórias que tragam alguma coisa. Então, a gente vai comprar uma blusa, e daí é uma blusa bacana, bonita, a gente vê o preço e fala, será que vale? E daí a vendedora contando. Não, mas essa blusa foi feita com um tecido que é, na verdade, parte de um algodão que só cresce na Polinésia, e a gente já viaja para a Polinésia e já pensa na fibra do algodão. Aquela blusa passa a ser uma blusa tão diferente. A gente entra na história. Mesma coisa para artesanato. Às vezes é um artesanato super bacana, mas ele é bonito. E daí vem a história da dona Maricota, que tem a fotinho, que mora na casa, que foi lá, pegou a palha e fez... A coisa já cresce de tamanho. Não é? Narrativas, histórias. Isso tem muito a ver com a arte e com a cultura de um povo. Né? Capacidade que a gente tem de encontrar histórias. Então, são as duas grandes vertentes de criatividade, ciência e tecnologia e artes e cultura. Tudo aí, as marcas mais valiosas do mundo. E o que é esse talento criativo? Independentemente da profissão, independentemente de em que cadeira vocês estejam sentados. É esse talento que traz alguma coisa diferente para o que faz e alguma coisa que vale a pena. Claro que todo mundo no dia a dia acaba tendo um trabalho burocrático, uma coisa mais do mesmo para fazer, mas não é a tônica do trabalho que faz. Não é aquilo de chegar no final do dia e falar, ai, meu Deus, o que eu fiz de diferente hoje? É quando chega no final do dia e fala, que bacana, olha, eu consegui fazer aquilo diferente, seja aquilo que for. Seja escrever um e-mail que encantou todo mundo, seja efetivamente ter uma ideia incrível, seja conseguir trazer algum estagiário a bordo do projeto, porque ele estava completamente fora da sintonia. Você fala assim, poxa, ajudei alguém a se relacionar de uma forma diferente. Não é um trabalho repetitivo, não é aquilo de ficar fazendo sempre mais do mesmo. Não é inteiramente automatizável, e a gente vai ver a importância disso, e gera um resultado que a gente brinca que é o sabe-se lá. Eu vou escrever um livro, eu não sei o que vai ser o livro, sei que vai ser um livro, mas o que vai ser o livro não tenho a menor ideia até o livro estar pronto. Um filme, uma pesquisa, o trabalho que a gente faz no dia a dia, uma ideia para preservar o patrimônio, o que for. Eu não sei o que vai sair dali, mas alguma coisa, alguma solução eu vou encontrar. Para vocês terem uma ideia, já que a gente está falando de preocupação, inclusive, com carreira, esse estudo feito por uma revista chamada Economist, que é a Bíblia dos economistas, uma revista britânica semanal, conversou com todos os grandes dirigentes de empresas do mundo, líderes de opinião, jornalistas, para entender qual é que vai ser o futuro do trabalho.
independentemente da carreira da qual a gente esteja falando. O que eles chegaram à conclusão? Para 47% dessas pessoas, desses respondentes, qualquer lugar será um potencial ambiente de trabalho. A gente não necessariamente agora tem que ter um escritório, pagar um custo fixo, com secretária, com linha telefônica fixa, com plaquinha na porta, porque a gente pode fazer reunião no café, na lanchonete, na padoca, no meio da praça. Isso vai ser um ambiente de trabalho. E olha a importância da cidade para oferecer esse ambiente de trabalho. Como é que a gente faz com que a cidade da gente seja uma cidade mais convivível? Uma cidade mais propícia a isso? Quem aqui já fez reunião em padoca, em lanchonete, em café? Quem aqui já desenvolveu trabalho em algum local absolutamente inusitado? Banco de praça? Não é? Tendência. E que bom, né? Porque daí a gente não precisa mais ficar mantendo o escritório só por fachada. Para 42%, a automação poupará somente os trabalhos criativos e os de inteligência social, independentemente da carreira. Trabalho criativo é esse, um dentista que consegue encontrar uma outra forma de colocar a coroa, um historiador que encontra uma outra forma de contar a história para cativar as pessoas a se sentirem identificadas, uma enfermeira que encontra uma outra forma de aplicar a injeção porque aquele paciente tem um perfil completamente... Isso é um trabalho profundamente criativo. O que é inteligência social? Saber lidar com gente. Não adianta o cara ser brilhante, ser um fominha, não saber trabalhar em time, ser um chato de plantão, ninguém quer saber dele, ser antipático, mal-humorado. Esquece, não tem mais espaço. Então, independentemente da carreira, é esse perfil que a gente busca, porque é o que vai ser o futuro do trabalho. Aliás, já começa a ser. E para 36% das pessoas, que são os futuros donos das indústrias de amanhã, os que mandam na economia, essas mudanças nos padrões de trabalho exigirão mais atenção com os talentos. Como é que eu nutro esse talento? Como é que eu formo esse talento e esse talento quer ficar onde ele está? Como é que eu formo esse talento e ele fala, ótimo, estou confiante, estou otimista, é aqui que eu quero ficar. Cada vez mais a gente vê gente que resolve sair completamente da curva e falar, eu agora fiz essa carreira, mas eu vou ser empreendedora. Como é que eu me preparo para ser empreendedora? Independentemente da carreira que eu siga. Tem que ter atenção com esse talento. Quem está indo nessa linha? Todo mundo. Para vocês terem uma ideia, a China, que a gente reconhece muito pelo 1,99, não é? Ah, 1,99, China produto barato, etc, etc. Tem um relatório que são as metas para 2030, que a China fala, o meu objetivo é parar de trabalhar o Made in China, que é o 1,99, todo mundo faz igual, e começar a trabalhar o Designed in China, o Created in China, o que é criado na China. Porque eles sabem que o valor agregado não vem da execução, vem da concepção. Quem aqui trabalha com design? Tinha gente de design. Bingo. Né? Olha aí. O design é um olhar da inovação. É como é que eu mudo as coisas, desde design de processos, de produtos, desenho urbano. E para onde eles estão tentando ir? Para tudo que hoje a China não é. Eles falaram, a gente vai acabar de pagar um pedágio e depois vai tentar dar um pulo. Vai investir em novas energias, manufatura de ponta, tudo que a gente está falando em termos de sustentabilidade, energias limpas, patrimônio. Daí a gente olha para um país vizinho da China, a Indonésia, completamente diferente. E a Indonésia falou, eu tenho um problema, eu estou eternamente me desenvolvendo, nunca me desenvolvo, tenho uma população grande na região, e eu preciso fazer com que esses talentos se sintam à vontade. Em que eu vou investir? Eles estão investindo em duas grandes linhas, tecnologias digitais, porque é um fascínio para jovem. Quem aqui adora tecnologia digital? Assim, que bacana, olha esse aplicativo novo, nossa, olha o celular, não, mas olha só, eu consigo agora me relacionar com alguém que está lá na Austrália que eu nunca vi na vida, porque a gente está trocando um monte de figurinhas sobre o futuro da pós-graduação. Né? É um vício, que, aliás, tem o lado bom e o lado ruim. Tecnologias digitais, porque fazem de tudo, desde novas soluções para a medicina, por meio dos games, até questões que têm a ver com a vida pessoal da gente. E outro grande ponto deles é o patrimônio cultural, que são as grandes construções de antigamente, dos povos sábios que lá viveram um dia. Então, assim, a gente tem que mexer com os dois, ciência e tecnologia e artes e cultura. Para vocês terem uma ideia da pachorra deles, eles criaram um ministério chamado Ministério da Economia Criativa e do Turismo, que é dirigido por uma pós-doutora em economia, que foi ministra do Desenvolvimento e ministra das Relações Exteriores. Ou seja, não pegaram o quadro que estava sobrando, falaram, a gente vai colocar a pessoa para cuidar disso, porque é para lá que caminha a humanidade. Até que a gente chega aqui do lado, Buenos Aires, que resolveu criar uma secretaria de clusters criativos, em que eles olharam a cidade e falaram, cadê as vocações da cidade?
Nossa, lá tem tudo a ver com música. Surgiu o tango, tem um monte de lojas de disco, tem gravadoras, tem estúdios, tem artistas, tem bailarinos, tem de tudo. Ali vai ser o distrito da música. Ali vai ser o distrito do audiovisual. Ali vai ser o distrito do design. Ali vai ser o distrito da farmácia. E tem distrito que não tem nada. Então, que vocação a gente vai fazer aflorar ali que pode complementar as outras? Trabalhar a cidade como um sistema. Mas sem esquecer uma coisa fundamental, que é o que está nessa foto. Que o protagonista da cidade é o cidadão. Então, se o protagonista da cidade é o cidadão, e eu estou falando do distrito audiovisual, todo mundo acha o máximo morar no distrito audiovisual. Até o dia em que, às 6h30 da manhã, acorda atrasado para ir para a reunião e a rua está fechada porque estão fazendo filmagem. Ai, que lindo! E aí? Daí eles fizeram um monte de reuniões com os moradores para saber que dias vão fechar, que ruas podem, que ruas não vai dar certo a gente fechar, consensado com a população. E resolveram lançar isso, inclusive, numa campanha de comunicação, que é essa que todo mundo aqui pode sentir uma Marilyn Monroe, pode se sentir um grande artista, porque, afinal de contas, a gente está no distrito audiovisual. Você, cidadão. Né? Como a gente leva isso para frente? Mudanças turísticas. Olhem a curva de turismo que vai de 1950 a 2030 como projeção. A gente já tem mais de 1 bilhão de viagens internacionais por ano no mundo. 1 bilhão, é gente pacas, né? 1 bilhão de viagens a cada ano. Onde o Brasil se dá bem, onde o Brasil se dá mal? A cada 2 anos é publicado um relatório de competitividade de viagem e turismo no mundo. E eles veem onde os países têm suas fortalezas e onde têm suas debilidades. O Brasil entra em 28º lugar. Está melhor, já teve em 44º, 45º, foi para 28º. Onde a gente se dá mal? Naquilo que a gente sabe que a gente se dá mal. Infraestrutura rodoportuária, políticas e regulamentações, competitividade de preços, isso tudo a gente já sabe porque a gente mora aqui. O que a gente não necessariamente sabe ou valoriza e que a gente tem e que o mundo inteiro olha e fala: que maravilha, eu vou para lá ver isso. Passa ano, entra ano, o Brasil é o primeiro colocado em recursos naturais. Passa ano, entra ano, o Brasil está sempre entre os 15 mais em recursos culturais. São as duas coisas com que a gente dá menos atenção. Não é? Meio ambiente de modo geral, natureza especificamente e cultura. A diversidade de culturas que a gente tem aqui. Pense no estado, na região, na cidade. Já pensando em vocês, quem aqui é de Santa Maria? Menos de metade, né? 30%? Olhem só, se a gente colocar, falando de histórias, se cada um de nós contar uma história sobre sua cidade nessa sala, o que a gente vai ter? Vai ter um compêndio, né? Vai ter uma enciclopédia de narrativas, 1 zilhão de pontos de vista complementares, divergentes, reflexões. Só que na cidade essa diversidade tem que se encontrar. Porque como é que a gente vai fazer com que alguém seja criativo se está sempre falando do mais do mesmo? Então, o que a gente percebe que cada país vem seguindo hoje como possibilidade de se valorizar? As singularidades locais. O exemplo prático, essa simpática preguiça, vem da Costa Rica. Alguém já foi para Costa Rica? Costa Rica, aquele país pequenininho no meio da América Central. O que a Costa Rica fez? Há 20 anos ela falou: está na hora de eu me diferenciar. O que eu tenho de mais precioso? Natureza. O que eu tenho de mais precioso? Cultura. As duas coisas que a gente tem. Falaram: a gente tem uma floresta. Está todo mundo detonando a floresta do seu país. A gente vai fazer com que a floresta seja o carro-chefe desse país. E criaram a bendita da marca de sustentabilidade antes dela entrar na moda. O que eles fazem? Olhem só o que acontece com a cobertura florestal de vários países. O Brasil ali em vermelho, caindo a cada ano. A Costa Rica é o único que sobe, que é o cinzinha. A Costa Rica não comemora quando tem um desmatamento menor. Ela, a cada ano, expande a cobertura florestal. Por quê? Porque ela é bacana, porque isso só atrai turista? Não, porque além de atrair turista, ela sabe que a farmácia do mundo é a floresta, que ali tem N coisas que a pessoa pode ver que expandem o seu horizonte de visão, porque quando ela entra na floresta com um mateiro que sabe andar na floresta, ele fala assim: o que você está vendo? Você fala: árvore. Não, olha direito, o que você está vendo? E daí, pelo olhar dele, a gente vai vendo uma avenida, uma praça, vai vendo como as árvores se relacionam. Então, quando a gente volta para casa, a gente fala: meu Deus, como o mundo é mais amplo. E essa amplidão de horizonte é o que faz com que a gente consiga resolver os problemas do dia a dia da gente, porque a gente começa a fazer conexões improváveis, começa a ter ingredientes para fazer receitas diferentes. Então, a gente tem que se permitir ter essas experiências diferentes. E as cidades valorizarem o que elas têm. A gente, quando estava chegando de avião hoje, viu uma paisagem que eu, quando tinha vindo de carro da outra vez, não tinha noção.
das montanhas, dos tons de verde que se sobrepõem, da riqueza ambiental que ainda tem aqui. Então, tem N coisas que dá para desenvolver a partir do momento que cada um de nós acaba se apropriando daquilo que tem. O Peru passou por um momento parecido. Toda vez que a gente falava, até há 5 anos, estou indo para o Peru, o que eu ia fazer no Peru? Machu Picchu, batata, né? Vou para o Peru, trilha Inca, Machu Picchu, trem da morte, Vluft, que mais? Trilha Inca, Machu Picchu, que mais? Trilha Inca. Era o que saía. De uns anos para cá, Lima, para vocês terem uma ideia, se converteu em capital mundial da gastronomia pela Unesco. Você fala assim, mas como? Em 5 anos? Não. O Peru tem uma gastronomia tão rica que eles têm até curso de antropologia gastronômica na universidade. Porque eles sabem a riqueza que aquilo é, mas eles nunca tinham entendido essa riqueza como econômica também. E agora eles falaram, opa, pera lá, a gente tem uma variedade incrível de tubérculos, a gente tem incríveis receitas, a gente tem coisas maravilhosas, e o mundo inteiro é guloso. Então, vou começar a trabalhar comida. O que aconteceu? Para vocês terem uma ideia e a importância do planejamento, eles têm um projeto de gastronomia em 2021 que diz quantos restaurantes peruanos serão abertos no Brasil até 2021. Quantos restaurantes peruanos vão ser abertos em Paris até 2021? Planejamento. A gente não chega em nenhum lugar sem planejamento, né? Como é que a gente joga junto? Impacto econômico e social, a pequena agricultura e gastronomia. A gastronomia não é só o grande chefe, mas é toda a cadeia que está envolvida em logística, em tudo que é distribuição do varejista, do atacadista, da embalagem, da certificação, de tudo que vocês puderem imaginar, até chegando ao cidadão que planta nas periferias da cidade, ganhando $1 por dia. Isso é gastronomia. Então, se a gente for pensar, por exemplo, em Santa Maria e região, quais seriam esses carros-chefe? O da Costa Rica foi para a linha da floresta e sustentabilidade. Muito do que vem sendo feito no Peru foi para a linha da gastronomia, até a ponto deles abrigarem a maior feira de gastronomia da América Latina, a Mistura, que é uma grande ode ao que existe com os produtores locais. Imagine a riqueza que vocês têm de produção local aqui também, né? Como dá para fazer coisas. E daí, rapidamente, para passar as batutas para o Alejandro, o que é uma cidade criativa, afinal? A gente fez um estudo reunindo 18 colegas de 13 países diferentes, tão diferentes como vocês veem aí, Taiwan, e Portugal, Israel e África do Sul. O que existe de uma cidade criativa? O que faz com que ela seja criativa ou não? E a gente chegou à conclusão de que existem características comuns em uma cidade que se pretende criativa. E a primeira delas é a cultura. Os romanos antigos diziam que existia na cidade um gênio, um espírito, que era o que eles chamavam de genius loci, que era aquele guardião da cidade, via de regra representado como uma serpente. Era aquele que ia proteger a cidade de qualquer desgraça, aquele que ia fazer com que a cidade tivesse sempre êxito nos seus sonhos. E o que aconteceu ao longo dos séculos? O espírito guardião foi perdendo seu caráter espiritualista e começou a ser cada vez mais associado ao que a gente fala que é o pique da cidade, a vibe da cidade, é o ritmo da cidade, a alma da cidade. Qual é a alma da cidade? Quando a gente pensa em cidades criativas no mundo, o que vem à mente? Cidade criativa. Para lá que eu quero ir. São Paulo? Amanhã tem voo, amanhã a gente vai. Berlim, Barcelona, Nova York, Londres. É uma cidade que é efervescente. É uma cidade efervescente, que a gente sabe que vai ter uma boa surpresa a cada momento. Isso é uma cidade criativa, é uma cidade com pique. Mas uma cidade criativa não é só aquela que tem grandes ambições. É uma cidade que se transforma no dia a dia. Às vezes até por questões simples. Por que toda faixa de pedestre tem que ter a mesma cara? Por que não pode ser diferente? Por que a canalização ou a tubulação não pode brincar com Guerra nas Estrelas? Por que a gente, de repente, não fala, olha, mas está tudo feio, está rachado, caiu um pedaço de roboco, põe um band-aid, conserta. E aí a gente vai brincando com a cidade. A cidade é um grande playground. A cidade é uma delícia quando a gente consegue dialogar com ela. Olhem lá. 2 moitinhas. O que tinha? 2 moitinhas. Saindo daqui, vocês vão encontrar 2 moitinhas. Quero só ver o que vocês vão imaginar. Porque é impossível não ver mais coisa quando a gente vê 2 moitinhas, né? E assim é a cidade. Como é que a gente vai expandindo esses horizontes para transformar o nosso contexto? Dá para brincar com saúde pública, dá para fazer com tudo. Essa é uma simbologia muito bonita, que essa imagem vem da Lituânia, em que um dia passou um grafiteiro, viu uma escultura, foi lá e fez estrelinhas no muro, e ninguém entendeu nada. Falou, bom, tá, estrelinhas no muro, parabéns, obrigada, até logo. À noite, as pessoas foram entender.
Porque o que ele tinha conseguido ver, ninguém mais tinha visto, que era que quando a sombra dessa escultura se projeta, por conta da iluminação das ruas, ela acaba se projetando sobre o muro. E parece que ele está semeando alguma coisa. Então, o nome desse grafite, na verdade, é o semeador de sonhos. Porque ele está semeando os sonhos. E a gente tem essa possibilidade de desenvolver novos olhares sobre o contexto da gente. Isso é criatividade. Isso é uma cidade feita em cima de criatividade. Mas também conexões. Essa tartaruguinha do Jaime Lerner, que, aliás, foi um dos autores desse livro, depois a gente passa para vocês o endereço, porque é gratuito para descarregar em PDF. E ele fala, olha, a cidade é como uma tartaruguinha, ela é um sistema, as partes têm que se relacionar. A gente tem que ter outro tipo de conexão com a história da cidade. Saber qual é a história de Santa Maria, olha que bacana, aqui foi feito o acampamento, por isso que é a rua do acampamento. E aqui... Poxa, olhem a narrativa. Deixa de ser uma história dos livros e passa a ser uma história do dia a dia. E a gente não pode amar o que a gente não conhece. Então, quando a gente conhece, a gente respeita. Quando a gente respeita, se jogarem bituca de cigarro no chão, a gente vai lá, puxa a orelha, porque, olha, a questão é a seguinte, você certamente não viu, mas o lixeiro está ali, né? Então, vamos jogar bituquinha ali. A gente começa a defender o que é da gente. Conexões, de modo geral, mobilidade, aí uma ciclovia que se pretende fazer na Europa, conexões com outros grupos. Um grande problema em todas as cidades é como lidar com o morador de rua, que sempre desperta solidariedade, pena, simpatia, mas ninguém quer ter na frente de casa. Londres resolveu fazer uma coisa diferente. Uma ONG falou, chega, o poder público não vai fazer nada, ninguém vai fazer nada, e eu vou começar a fazer alguma coisa, porque é a postura que a gente tem que ter. O que eles fizeram? Chegaram para os moradores de rua e falaram assim, você gostaria de ser guia turístico? Você gostaria de ser guia turístico? Os que disseram que sim, passaram por um treinamento e começaram a contar as histórias do bairro para, inclusive, os moradores do bairro, porque ninguém conhece mais a rua do que moradores de rua. E olhem só como muda a relação da pessoa com aquele ser que antes não era ninguém e não era nada, que agora tem histórias para me contar da minha própria rua, que eu não sabia, porque ele estava às 3h30 da manhã e eu estava dentro de casa dormindo. Então, a relação, as conexões entre as pessoas começam a mudar também. E essa tortura da noite é para justamente trazer essa história das conexões para a cidade da gente. A gente olha essa foto e fala, que lindo bolo de chocolate, de fubá, de cenoura, do que for. Mas ninguém fala da farinha, do leite, dos ovos, do açúcar, do azeite, daí vai. Né? Cadê os outros ingredientes? Todo mundo fala de chocolate. Lá, o Rio é criativo porque tem a Lapa, São Paulo é criativo porque tem a Vila Madalena. E o resto? E os outros bairros da cidade? E as outras cidades da região? Vai tirar a farinha para ver se o bolo não empantuma, não desanda, não sola. Mas a gente olha para o bolo e fala que só tem chocolate. Porque essa receita própria que compõe a cidade é o que cada pedacinho da cidade acaba agregando algum ingrediente. E a gente precisa ter esses olhares mais delicados para entender justamente quais são esses aportes que cada ingredientezinho está trazendo para a receita da cidade da gente. A gente tem que mudar isso, senão ninguém muda, né? Senão não tem jeito. E, por fim, inovação. O que é inovação? É a gente conseguir fazer com que a cidade se reinvente, a partir da ação da gente, inclusive, desse protagonismo. Para vocês terem uma ideia, essa é uma iniciativa que deixa muitos engenheiros com os cabelos em pé, em parte com razão. Foi uma iniciativa que surgiu na América Latina, já rodou vários países, e que tenta transformar o que é descarte em recurso. Então, tenta transformar lixo em material de construção. E muito do que eles fazem é justamente com garrafas PET, sobretudo, que entram como auxiliares de materiais de construção para pessoas que não têm verba para comprar material de construção. Ou seja, antes eu tinha lixo e agora eu tenho material de construção. Olhem o clique na cabeça da pessoa. Fica bonitinho, além de tudo, né? Porque o fundo da garrafa já faz uma decoração própria. Nessa lógica de mudar o clique na cabeça das pessoas, o metrô, na China, em Pequim, resolveu também que, para chegar àquele sonho de 2030, precisa falar para as pessoas que antes sustentabilidade não valia nada e agora começa a valer. Imagina o que é mudar a cabeça de 1 bilhão de pessoas em 20 anos. Difícil. Essa é uma partezinha da estratégia que eles colocaram de pé, que foi colocar no metrô de Pequim essas maquininhas, como se fosse máquinas de refrigerante, em que a pessoa coloca a garrafa PET e, conforme a densidade do que ela coloca, ela tem desconto no passe do metrô. Então, antes o que era lixo, agora deixa de ser, porque o lixo só é lixo quando vai parar no lixo. Até então pode ser outra coisa. E as pessoas começam a ter outra relação com o que é resíduo sólido, com o que é descarte na cidade. Como é que a gente vai mudando a cabeça da gente? A partir dessas pequenas, grandes soluções. Né? Não tem que esperar uma solução milagrosa, tem que colocar a coisa para acontecer. Ou essa maquineta, olhem que coisa mais singela. A Turquia é um país muito seco, né? Não só no verão, mas via de regra.
E quem mais sofre com a sequia nas ruas são os cachorros, os gatos, os animais de rua, que não têm água, ainda mais quando não tem mais solo permeável, que está tudo construído. Então, eles inventaram essa maquineta em que as pessoas também vão lá e colocam seus resíduos sólidos, garrafa PET, papel, o que for, e conforme a densidade do que elas colocam, a maquininha solta água e ração para os cachorros de rua. A gente fala de cidade para pessoas, a cidade é para os seres vivos. Não é só a cidade, eu tenho que manter a água do rio limpa porque eu uso a água. Não, porque o rio é um ser vivo. Então eu vou preservar a árvore porque, afinal de contas, ela faz oxigênio. A árvore é um ser vivo. Então a cidade não é só para pessoas. A cidade é feita para todos nós. Novas ecologias. E daí tem N coisas. Tem desde redes de vizinhos que se unem para fazer um esquema de babysitter, mas para o cachorro do vizinho. Porque cada vez mais a gente no Brasil tem mais cachorros e animais de estimação, de modo geral, do que crianças. E aí? E aí, quando eu tenho que ir ao teatro, como é que eu faço? O cachorro fica chorando, fica traumatizado, atazando o vizinho. Ai, meu Deus, então acaba não indo. Né? Redes de vizinhos para solucionar problemas. A gente tem uma agora chamada Tem Açúcar. Alguém já ouviu falar? Tem Açúcar também é um site que a gente se cadastra e fala, meu Deus, eu preciso de um martelo. Algum vizinho, que eu não conheço, inclusive, tem martelo? E os vizinhos estão lá inscritos e falam assim, opa, eu acho que eu tenho martelo. Pera lá, deixa eu ver. Olha, eu tenho. Você quer passar por casa para pegar? A gente vai gerando outras conexões na cidade. Novas inovações tecnológicas, incubadoras para empreendimentos criativos, carros elétricos, N coisas. Até mesmo como a gente consegue transformar o que antes não era a rua em rua, a exemplo do rio. Essa é uma proposta para fazer uma ciclovia em cima do rio Thames, em Londres. Eles falaram, por que eu tenho que pegar esse mundo de chão se eu tenho esse percurso de água que pode muito bem ser uma estrada? E outras coisas que são muito mais singelas e pequenininhas, aí já entrando na praia do Alejandro, que é a história da inteligência coletiva, começa essa iniciativa que vem da Itália, mas já pegou vários países, inclusive aqui da América Latina, chamada Cidade das Crianças, em que eles falam que a criança, na verdade, é o pequeno cidadão, e é quem vai dar as cartas na cidade amanhã. E como é que é a cidade pelos olhos de uma criança? Então, eles pegam galerinha, piazinho mesmo, 5, 6 anos, saem da escola, e a criança vai andando pela cidade. E daí, de repente, ela vai atravessar a rua e ela não consegue porque tem um pateta que deixou o carro em cima da faixa de pedestres. Ela não tem nem dúvida. Pega lá o seu caderninho e passa uma multa social. Olá, meu nome é Joãozinho, eu tenho 5 anos. Tentei atravessar aqui e não consegui porque o senhor estacionou seu carro. Isso é uma vergonha. Se eu fosse seu filho, eu não gostaria disso. Assinado Joãozinho. E vai lá. Imagine o efeito moral de um cidadão que vai lá e encontra um puxão de orelha de um moleque de 5 anos de idade. Cai a ficha, né? Mais do que a gente até receber uma multa formal. Orçamentos participativos. Em Lisboa, eles começaram há alguns anos a fazer um orçamento participativo nas escolas. Falaram, a gente não vai mudar nada se não for a partir do protagonismo do cidadão. Então, como é que eu trago esse protagonismo para o cidadãozinho? E chegaram nas escolas e falaram, a gente vai dar aqui uns tostões para a escola, e os alunos da escola, de 12 a 18 anos, vão ter que decidir onde vão aplicar esse dinheiro. E eles imaginavam que a molecada fosse pedir uma quadra de basquete, consertar o muro da escola. O que eles perceberam? Que, quando eles davam essa responsabilidade para o futuro cidadão, ele tinha uma visão ampliada da cidade. Ele falava, olha, eu queria consertar a calçada da praça, porque quando os idosos vão passar, eles levam tomba. Eu queria restaurar a igreja que está no centro da cidade. A visão de cidade se amplia. Então, a gente, se sentindo protagonista também da cidade, sai do seu microcosmo e começa a pensar nos outros ingredientes do nosso bolo. Né? E aí, o que é bacana para a cidade? Então, vamos lá. Boa noite. Eu vou tentar falar um português com um forte sotaque argentino, então, desde já, perdão. Muito obrigado pelo convite à Unifra, professores, estudantes. Quando falamos de inteligência coletiva, interessante a fala de Cainha quando falava das pequenas iniciativas, mas em uma cidade de meio porte como é a cidade de Santa Maria, não? Então, uno vê, puxa, isso posso fazer também na escala, posso fazer também com certa organização, posso com um grupo empresário, com um grupo de estudantes. Sempre falaram qual é nosso rol de participantes, já seja de universidade, um centro de estudiantes, tudo isso. Então, agora uno que vai mostrar é como essa inteligência coletiva e essas novas governanças estão trabalhando agora. Quando uno tem 5 botões,
un varón, hombre se pierde, ¿no? Bueno, una cuestión de consideraciones. Voy un poco más rápido porque sé que vos muchos ya ten que salir. Bueno, una definición justamente de lo que es inteligencia colectiva. Acá justamente lo que estamos hablando de la capacidad de los individuos, como personas individuales, con su expertise, su experiencia, para hacer una mudanza con cada uno, con su olhar en ese conjunto colectivo. Pero esa interacción, perdón, cuando eu vou rápido me va el español. Esa interacción tem que ser muy activa, porque tem que de ida y de vuelta comprender, razonar, y justamente para mejorar, y no pasiva. Cuando uno empieza a trabajar con inteligencia colectiva, muchas veces se confunde con conectiva. Como las empresas o ciudadanos, cuando tienen un interés particular, llámese un ejemplo, un aplicativo como Waze, eu quiero llegar a otro, entonces eu tengo un interés pessoal de llegar a todo eso, y eso colectivamente la gente se toma de eso y justamente tiene una cuestión colectiva por detrás, pero es una inteligencia conectiva. Colectiva cuando tenemos un fin para todo el colectivo, y el que gana es el colectivo. Muchas veces tenemos organizaciones o tipos colaborativos que son colectivos, pero los que ganan siempre son los organizadores. Eso en la práctica no tiene que ser así. Bueno, justamente después de pasar, voy a hablar de unas cuestiones que son típicas, o sea, que tienen que tener una inteligencia colectiva. La valorización de la diversidad. Si uno fala entre pares, siempre va a tener la misma respuesta. Entonces, a modo de ejemplo, uno piensa en cultura hacker, Makerspace, Fab Labs, ahora especialmente esto fue feito porque hay mucha gente joven, pero estamos hablando de espacios, eso fue la primera que fue en Alemania en 1994. O sea que 20 años que se está hablando mismo, y cómo ellos también pueden trabajar esa diversidad para toda la gente, como una valorización de la diversidad. Esa inteligencia colectiva tiene que ser engajamiento efectivo y una reflexión para la acción. No solamente vamos a hablar, yo voy a clicar y ya está, terminó. Esa es mi contribución. No, tiene que ser dentro, offline, inline. Y informaciones múltiples y compartidas. Es una iniciativa que eu voto, que comienza, a idea empezó trabajando en Argentina, un desenvolvedor de aplicativos justamente como las leyes que pueden ser entrar a la legislatura, todo eso, como él da una cuestión de inclusión para que toda gente vaya a un lenguaje que sea entendible para todas las personas. Entonces toda gente, una cuestión de transparencia, empiezan a empezar a trabajar y cómo a gente si puede hacer mudanzas desde ahí. Y esa información fluye, va para un lado, fluye para otro. Entonces todo eso es compartilhado. Transversalidad. Hoy por hoy, esa inteligencia colectiva se están trabajando una cuestión que corta a organizaciones. No solo tiene un olhar mucho más amplio, es como un pequeño think tank que empiezan a trabajar, o sea que se nutre con esa información, no solo de expertos, sino también lo que impacta, porque uno piensa, si bien no voy a polemizar en Grecia, que la gente fala estar en Europa no tener con Europa. Expertos falan una cosa, pero a gente común tiene un impacto en los bolsos. Entonces, eso exactamente es como esa transversalidad, cómo uno empieza a trabajar eso también. Después, cada uno con su papel. ¿Cuál es el rol de cada uno de nosotros? De ciudadanos, universidades, empresas, personas y todo eso. A modo de ejemplo, es una iniciativa que, como você acá tenía, justamente estaba olhando lo que mostraba a universidad y que tiene una adopta una praza, la tenía, es un trabajo de Code for America, que es justamente que adopte un hidranche, que es justamente en la época de nieve la gente no conocía dónde estaba. Entonces cada uno con un aplicativo usaba la tecnología y cada uno tenía la obligación de cuidar ese espacio para cualquier cosa, un incendio, un fuego, possa tirar ahí que dónde estaba el hidranche. Después fue tomado por distintas edades. Después, respecto a las reglas pactuadas, tienen que tener reglas. Empieza, termina, cómo van a ser las reglas, todo tiene que ser pactuado, porque es una cuestión de transparencia. Es un ejemplo que después voy a hablar, que es justamente una ciudad en Dublín, y la transparencia. Cuando trabajamos con procesos de inteligencia colectiva, tienen que saber de quién son, cómo se financia, quiénes están participando, cuál es la inclusión, si tiene un lado político o no tiene un lado político, porque si no muchas veces uno legitima acciones de ciertos grupos
e então uno justamente tem que saber, a população tem que saber tudo isso. Porque, bueno, esto es un ejemplo de cómo una vez que están las herramientas, enseguida nos amoldamos. Un grupo de llaves y lo otro que está lá es un trabajo que es una granada de transparencia, es un producto tecnológico que es semejante a una F1, que es una granada de Mao, y que justamente você tem con eso una cuestión de tecnología, en lo cual pode tomar a 50 100 metros redonda que están haciendo las unidades o por internet, você pode hackear todo lo que está haciendo por una cuestión de transparencia. Entonces la idea es por eso en parlamentos. O sea, imagina cuántas cosas se podrían hacer. Entonces, ¿cómo es? Iniciativas hay por todos lados. Entonces, eso es como estábamos recién Caíña, con lo que comentaban acá de que está haciendo la universidad. ¿Cuál es el rol de la universidad? Entonces, ahora vamos a mostrar una iniciativa de la sociedad civil. Esto comenzó en Rotterdam, justamente a través de fue un año que fue 2008, ¿no? Que fue justamente, tiene un trabajo de arquitectura, entonces ya hacer un trabajo de que era en Rotterdam. Lá tenía un pequeño espacio, un pequeño hub donde tenía gente que practicaba espacios de cultura, desenvolvimiento de games, todo eso, un galpón, y no tenía espacio, no tenía contacto con otra parte de la ciudad. Entonces, ¿cómo fueron a la prefectura a falar, miren, nos gostaríamos poder hacer eso, queremos hacer la historia, todo correctinho para hacer ese ponche? No tenemos grana. No tenemos grana. Entonces, ¿qué hicieron? Hicieron un crowdsourcing, justamente en el cual cada de las personas que aporten con 25 euros iba a tener como si fuese un paletiño, 125 un poco mayor, y así, y cada uno tenía su nombre. Entonces, la idea fue montar una pasarela, tipo, porque justamente está perto de una zona marítima, entonces ahí está justamente cuando se está desenvolvimiento, una pasarela como ficou pronta con la ciudad. Eso feito a través de crowdfunding, entonces ahí estamos olhando, você se perto tem los nombres de distintas personas que trabajaron. Entonces, la próxima vez cuando o prefeito o a gente falaron, vamos a hacer una nueva crowdfunding, el prefeito dijo, no, espera, nos queremos participar, porque la imagen negativa de no hacer fue muy grande, eso impactó, fue tomado como caso de referencia. Otro, eso viene de Nueva York, en la isla, empezó en la isla de Manhattan, ya tem, eu acho que también tiene en Curitiba ahora, lá tem pequeños espacios de lazer, que muchos de ellos son públicos y no tenía terreno baldío, que no tenía edificación, entonces la gente a través de internet, con geógrafos y abogados, empezaron a trabajar cómo ellos podían usar ese espacio que está vacío a hacer una plantación, hacer una pequeña presa para el convivio de los vecinos. Entonces, cómo empezaron a trabajar así eso. Y también dar información a las distintas prefecturas, a los distintos barrios, cómo podían trabajar, porque no tienen espacios de convivio. Entonces, la gente engajada empezó a ver eso y empezaron a participar. Ahora fue tomado como curso. Es más, en la Bienal de Venecia fue justamente un trabajo que a mostrar eso que se viene desenvolviendo. Bueno, justamente Código for America, a modo de ejemplo, ellos trabajan buscando soluciones, abren códigos de programación para que toda gente tenga acceso a y cómo trabajar en gobiernos y cómo pueden ayudar. A modo de ejemplo, lo de Adopten Hidrante fue una de las distintas iniciativas que salió de ahí. Justamente la idea es trabajar con ese tipo de personas. Eso también fue tomado por México y otras ciudades del mundo. Las iniciativas de gobiernos. Bueno, el México DF. Muchas veces la gente creativa no dialoga mucho con la prefeitura. Y es una cuestión que los talentos falan, no, yo no tengo oportunidad y muchas veces hay. Falamos de DF, justamente la ciudad con más población de América Latina. Entonces, ellos hicieron un laboratorio de la ciudad justamente para empezar a testear qué mejorías se podían hacer. Y al final empezó una cosa muy maluca, porque es en ese desenvolvimiento también de la prefeitura, ellos empezaron a olhar que fueron como nexo entre la prefeitura y los distintos talentos creativos. Y están trabajando unas cosas muy bacanas, hasta las nuevas formas de hacer un turismo creativo, utilizando a las personas que ya están trabajando en distintos sectores de la cultura, de economía, para nuevos olhares, porque cada uno quiere ver esa nueva cultura urbana, que ainda aflora, mucha gente está participando y es una iniciativa que provén de gobierno
não é peer-to-peer, sino que tem já regras pactuadas, você pode trabalhar isso, e, além disso, invita a inovação cívica, essa inovação, invita também a cidadãos a participar, com tecnologia, abrem editais para que a gente empiece a ver a estrutura de adentro, a estrutura, para ver como podem trabalhar em forma conjunta. La innovación cívica. Bueno, Buenos Aires justamente que ahora las ciudades empiezan a comenzar esa cuestión de ideas, nutrirse de ideas. Cada ciudad necesita traer talentos para sus ciudades. Eso genera cada vez más economía, más cultura, más innovación. Esto es Buenos Aires que invita justamente a todas las poblaciones para que envíen ideas para cómo ellos ven Buenos Aires en el 2030. No solo Buenos Aires, sino en distintas ciudades del mundo. Medellín, ellos tomaron una ciudad allí también como beta. Entonces, ¿cómo pueden testear distintas mejorías en pequeños espacios, con bikes, mobiliario urbano? ¿Cómo empezamos a trabajar? Y, bueno, justamente todo eso es lo que tiene una cuestión de apertura, que toda gente, informaciones, toda información es código abierto, dada, todo eso. Y es un trabajo que nos convidamos a 2 años atrás, uma iniciativa muito bacana, é de Irlanda, essa vem de Irlanda, um agente de 30, 35 anos, el que está a cargo. Eles tomaram a cidade e dividiram em pequenos, tomaram uma parte da cidade e esse é um espaço beta. Então, todas as questões de inovação da cidade, do pressuposto da cidade, iba a ser feito lá. Depois que se era testeado y si era aprobado, él iba a ir para todo el resto de la ciudad. Entonces empezaron a hacer una cuestión de trabajo con conversaciones, qué podían hacer en cada espacio, a participación, a hacer engajar a distintas, apoyar a las lideranzas que ya tienen en distintos lugares de la ciudad, como a gente para distintos sectores, áreas. Entonces esa es el área que es justamente tomada en Irlanda, que fue tomado para como sector beta. Y bueno, después fueron, es una, como tapan a los centros de, eso es, ¿cómo se llama este? Dos teléfonos. El control de faroles de teléfono, pues tienen ahí, ellos empezaron a aprovechar para justamente generar una nueva imagen también urbana. Eso también ven haciendo Nueva York y con distintas empresas que vienen fallando. Justamente también hacerlo más visible con los parlets, cómo empezar a trabajar, hacer las medidas. París. En París es maluco porque uno piensa en innovación, piensa en cultura, uno piensa generalmente en la ciudad de luz. Pero la luz no tenía, la ciudad de luz no tenía luz últimamente. Es muy maluco porque a prefeita, la gente del mundo veía como si fuese comunista. Una prefecta comunista en la ciudad de la luz, es la prefecta María Hidalgo. Y eso justamente lo que fez fue llamar a innovaciones, muchas innovaciones, porque no tenía grana tampoco, empezar a traer, invitar a la gente que trae innovaciones. A modo de ejemplo, ella convidaba a gente a través de internet que fale, ¿cómo es el nombre? Madame Marie, eu tenho una idea. Entonces você podía enviar, tenía espacios, tenía 15, 18, 23 puntos de la ciudad que você podía, hizo convocatorias abiertas a nivel mundial, en donde la gente podía participar para dar soluciones. Entonces toda la gente participaba. Y mucha gente tenía sectores de toda la población, y más que todo, lo que tiene de BOM es que eran grupos interdisciplinarios, que no solo tenía arquitectos, sino tenía una molecada que trabajaba con cultura, con desenvolvimiento, con gente que trabajaba con paisajismo, otro tipo de olhar de la ciudad. Entonces, bueno, ahí está justamente ese trabajo de co-construir países. Ahora que toda la gente fala co-crear, co-construir, eso justamente fue la idea. Más hasta muchas personas famosas empezaron a colaborar porque es justamente una nueva forma también de apoyar ese tipo de iniciativas. Bueno, ahí está a distintos tipos de la ciudad allí, cómo empezabas a trabajar. Iniciativa del sector privado. Cuando hablamos de hacer una inteligencia colectiva, necesitamos esa diversidad y que estén todas las personas para hacer esa transformación de la ciudad. Hablamos de público, privado y también de las iniciativas de los empresarios que es necesario. A modo de ejemplo, esto fue una iniciativa que ven de BMW, que ellos trabajaron como la tendencia de las megas tendencias de los centros urbanos del mundo, en lo cual tomaron 3 ciudades del mundo y olharon cuáles iban a ser las tendencias para los años posteriores. Todo eso fue tomado y puesto en un site
que você pode ver, están las mega tendencias, y ahí informaron y todo eso, y después fueron expuestas en distintos museos del mundo. Y justamente, ¿cuál es la implicancia? ¿Cuál es el deber de esas empresas? Bueno, esto es un trabajo que después vamos a mostrar, que fue un trabajo de inteligencia colectiva, Sampa Creativa, que fue en São Paulo, você que gosta de São Paulo, y justamente fue una iniciativa de Fe Comercio, Sesc y Senac. Esto comenzó justamente en la época de las manifestaciones de junio de 2013, después vamos a mostrar un poquito más, en lo cual justamente un site que tenía una inteligencia colectiva, en lo cual convidaba a los ciudadanos a ser parte de esa transformación y diga cuáles son sus propuestas para mejorar a ciudad. No en grandes de infraestructura, sino en las pequeñas cosas que justamente en esas pequeñas iniciativas. Ese era el site, uno mostraba qué tenía de bacana, qué venía rolando por fuera y también las cosas que se venían haciendo adentro. Cuando una persona falaba, vamos haciendo determinada una acción, o una pequeña iniciativa, uno enviaba un cámara que tomaba video y hacía todo justamente para hacer rolar. Fue justamente eso, no son un espacio virtual, eso tenía 16 organizaciones que trabajaban en forma conjunta por detrás y no era solo online, sino también muchas de las acciones eran offline. Além de eso, la idea era mostrar una imagen de la ciudad que rolaba. Un trabajo de la gente del Banco Comunitario María Sampaio, el trabajo que me ven haciendo en cultura, en desenvolvimiento con personas nordestinas y después con gente del barrio. Entonces uno tiene que apoyar ese tipo de lideranzas y esas pequeñas iniciativas. ¿Y cuál es el rol de las empresas? Darle visibilidad y bueno, eso es mostrar. Y a modo de distintos tipos de propuestas que llegaron, esta fue una de las propuestas que llegó de las personas en 6 meses, 850 propuestas llegaron de distintos ciudadanos. Uno no tenía un presente, no tenía regalo, no tenía nada. Lo que tiene de bueno era justamente de participar y qué uno hace para mejorar su ciudad. Eso fue uno de los videos que bueno, uno grabó, que fue una de las propuestas que me gustaría mostrar. Eu sou corredor de rua, eu treino nas ruas aqui do bairro de Pinheiros, onde eu moro. E todos os dias correndo, eu sinto o cheiro de gás quando passa perto de alguns bueiros. E também dá para observar bueiro entupido. Aí comentando com os amigos corredores também, eu percebi que isso é uma constante, não sou só eu. Então você é cidadão, você corre, você sente aquele cheiro de gás, puxa, vai vazar. Aí você chega em casa da corrida, cansado, com pressa para ir trabalhar. Aí não, vou ligar para a empresa concessionária, vou falar onde que está. Só que não dá para fazer isso todo dia. Daí que veio a ideia, então, de a empresa concessionária patrocinar uma equipe, patrocinar os corredores de rua, né, que nós já estamos na rua. Eu faria esse circuito todo dia, desde que ela me abrisse um canal, um GPS, alguma coisa, que ao sentir o cheiro de gás, eu acionaria, e a mesma coisa valeria para a prefeitura, né? Então, eu poderia mostrar os bueiros entupidos, prevenindo enchente, né? A gente poderia fazer uma cidade bem melhor e assim, com investimento mínimo, um tênis, uma camiseta e um GPS. Exercer a cidadania com o maior prazer e com eficiência. Simple, simplíssimo. Agora, vocês, sendo de Santa Maria, em uma plataforma assim trabalhando, quais seriam suas singularidades? Quais seriam suas soluções? Que vídeo levaria a cabo? Tem muito bueno. Bueno, então, isso é bom. Então, pero é como também desde cada um, desde o espaço de cada um, como fazemos essa troca, esse cambio, essa forma de olhar de novo. A transformação começa por Então, isso é o que uno sempre quis mostrar. Bueno, a modo já de fechando, uno agradece esse nosso site, no qual você tem em 5 idiomas. Ahí está mucho mejor portugués que lo que yo falo, seguro. Puede encontrar, si ven, uno traduce muchas de las cosas. Ahí tienen distintos espacios. Você puede olhar que uno ainda es muy cachorrero. No, para otro lado.
Lá você pode rolar para arriba, para abaixo, tem palestras, consultorias, lo que tem os livros, lo que Cainha recién estuvo mostrando, tem livros para download gratuito, tem 450 vídeos, palestras, cursos, você tem uma agenda, informação de inteligência, distintos projetos de inteligência coletiva. Você pode, de 10, 15 anos, lo que se vem fazendo tudo, a empresa é lindo lugar. Você aí tem dos livros, Cidades Criativas e Grandes Projetos, outro, Transformação, tudo isso é de download gratuito que você pode baixar. Há outros que ainda estão para venda, que não temos nós, sino que têm os direitos das livrarias. Cidades Criativas, que foi finalista para o Prêmio Jabuti. E uma sessão que é um trabalho que fazemos de inteligência coletiva, pelo mundo. Que tem de singularidades as pequenas ou grandes cidades de América ou do mundo. Aí arriba você tem gente trabalhando em Havana, Turquia, México, e eu acho que Santa Maria tem muitíssimas singularidades para mostrar. Então eu gostaria, tanto Cainha como eu, que a próxima vez essa transformação seja de muitas pessoas que participaram hoje aqui. Muito obrigado, boa noite, e agora ficamos a pessoal, obrigado pela maravilhosa conferência. Eu gostaria de colocar os palestrantes, dentro do possível, à disposição para algum questionamento. Nós temos um pessoal que está auxiliando que pode levar os papéis e as canetas até os questionadores, ou pode levar o microfone também. Então, fiquem bem à vontade, ergam o braço para que os monitores possam... Eu só gostaria de solicitar, dentro do possível, que os questionamentos eles fossem relativamente rápidos, já que a gente está com a hora um pouquinho adiantada. Tá? Obrigado. Boa noite. Excelente apresentação, muito motivante e muito aproveitável. Nós conversávamos ontem num encontro exatamente sobre como fazer com que o cidadão se apaixone pela região e como que ele ame e não trate mal a sua região. Eu fiquei com uma dúvida muito pontual e gostaria da experiência de vocês. Nós vimos belos exemplos de como encarar problemas e fazer com que eles tornem-se maneiras melhores de usar o ambiente. Que experiência que vocês viram aonde o foco, além da solução do problema, também serviu para monetizar a região, onde a região pôde, além de resolver o problema, que é um problema público, também conseguiu explorar isso comercialmente? Então, tem N iniciativas, muitas delas pontuais, justamente, mas que eu acho que traduzem o que você está buscando. E uma que me ocorre agora, o Vale de repente complementa com alguma, vem de um setor absolutamente improvável, que normalmente é visto como o vilão da cidade, que é o setor imobiliário, né? E vem, inclusive, de São Paulo. E o que acontece? Tem vários bairros que estão sendo completamente postos abaixo, um deles é a Barra Funda. E uma empreiteira, inclusive uma construtora, enfim, resolveu, que é empreiteira e construtora, resolveu construir vários empreendimentos ao redor do que talvez fosse uma praça, mas hoje não era. E falou, bom, a gente só tem um problema, porque a gente pode manter essa praça enquanto estiver no momento de construção dos edifícios, mas quando a gente sair, ou a população cuida da praça, ou a gente não vai poder ficar aqui para todo sempre. De modo que como é que a gente mostra para a prefeitura e para os cidadãos que cuidar da praça vale mais a pena, inclusive financeiramente, do que não cuidar? E eles fizeram um esquema, até a gente trabalhou nesse processo junto com eles, eles fizeram um esquema de entender quais seriam as futuras demandas dos futuros cidadãos que lá estariam, porque hoje nem estão. E uma das questões mais prementes ali, dado o perfil do empreendimento, eram os jovens. E os jovens cada vez mais vêm passando por problemas endêmicos de saúde, de obesidade, sobretudo, colesterol, por má alimentação e por falta de exercício. E, por outro lado, cada vez mais os jovens querem coisas como parkour, skate, que tem muito a ver com o espaço da cidade também, o direito à cidade. Então, eles fizeram toda uma projeção de custos de saúde futuros por conta dos problemas que serão gerados pela obesidade desses jovens,
e trouxeram esse valor futuro para o valor presente, mostrando quanto eles economizariam hoje, fazendo investimento junto com a prefeitura, inclusive, nessas pistas de parkour, em pista de skate, no que os jovens hoje se engajariam. Então, foi uma forma hipotética de monetizar um futuro problema para justificar um investimento atual. Tem várias outras iniciativas, por exemplo, como a de Dublin, que o Alejandro mostrou, em que eles pegavam e falavam, bom, tudo bem, a população hoje acha que um dos problemas é a sinalização. A sinalética da cidade é um horror, ninguém se acha e afins. E pelo fato das pessoas não entenderem as placas, muitas vezes os incidentes, ou mesmo acidentes de trânsito, são causados. Quanto a gente economizaria de futuros acidentes de trânsito até para as seguradoras e para o cidadão a partir do momento que a sinalização fosse mais clara e as pessoas não batessem os carros enquanto estivessem tentando entender o seu caminho? Então, tem formas, eu acho, bastante criativas de tentar trazer isso, porque é um problema, né? Quer dizer, é uma dificuldade que a gente tem muitas vezes. Todo mundo compra a ideia, mas no final do dia o meu orçamento é limitado, como é que eu faço? Acho que a gente tem que brincar com essas projeções mesmo, né? Eu tenho um olhar mais de fora, se bem moro no Brasil perto de 1 ano e meio. Brasil tem uma diversidade riquíssima. Gente de todo mundo busca, procura verde, procura cultura, procura identidade. E um turismo cultural, um turismo natural, um turismo de outro tipo de olhar, sempre deixa muito mais que grana a diferença com um turismo sol e praia, 3, 4 vezes muito mais. Eu acho incrível, é uma cidade que exporta nas novelas, na TV, sua cultura, sua diversidade, não tem aqui um produto caipira, gaúcho. Eu sou amante, eu trabalho com cultura, uno vive de cultura, come cultura. A cultura gaúcha é muito forte, ainda não foi explorada. Eu maluco, ele falava de São Paulo, a principal feria de turismo da América Latina é em São Paulo, de Latam. A gente fazia cola no estanque de Texas para ir a um rancho de Texas. Brasil. Quando eu falo, digo, eu gosto de música de viola raiz. Você, sua cultura é muito semelhante à da Argentina e da Uruguai, da região. Você, fazenda, tem campo a patada, tem muito campo já. Ou seja, muitas vezes, eu escutava cá, sim, tem um hotel fazenda. Mas também é como não contar um imaginário, sino mostrar qual é a nossa singularidade. Falam de patrimônio, falam uma cidade... Eu quando chegamos hoje para cá no aeroporto, tinha 2 casas. Uau! Isso é muito... Você não tem uma cidade no mundo que você tem uma casa, depois pode ir no campo, você tem uma singularidade. É também olhar, muitas vezes, com gente, com olhos de fora, e também, além disso, você tem no Brasil um mercado de 200 milhões de pessoas. Muitas vezes procura coisas para fora. Eu ainda, eu não falo isso, mas eu gosto. Eu estou indo de acá a um mês a um rancho, a Cruzeiro dos Peixotos, Minas Gerais, 700.000 quilômetros para escutar um dia música caipira. Imagina toda a gente que pode fazer um dia de fazenda. A Argentina faz isso, o turismo de fazenda, o turismo rural, trabalha muito. Uruguai, os principais na região, você vai a Equador, turismo comunitário, é muito desenvolvido. Acá ainda tem pequenas coisas, mas eu acho que tem muito potencial para fazer isso. E não, depois qualquer coisa eu tenho muito mandar, mas qualquer coisa pode perguntar. Outra pergunta? Você tem o microfone? Tá. Meu nome é Gabriela, sou professora do curso de Letras e eu fiquei encantada pela segunda vez com a fala de vocês. Bom, eu ficava pensando no início, bem no início da tua fala, Carla, dessa questão de mexer com a autoestima, né? A cidade mexe com a autoestima, as pessoas entram em depressão. E eu não sabia por quê, mas há pouco tempo eu estava me sentindo muito triste aqui em Santa Maria, uma revelação talvez até. Eu olhava para fora assim, tudo pichado, tudo riscado, tudo tão feio assim, quando o céu é o mais bonito, eu acho, do mundo, né? O pôr do sol é maravilhoso.
E aí eu fiquei pensando o que a gente poderia fazer nesse sentido, né? As leis não têm resolvido muito o nosso problema. Então, uma cidade tão bonita, com um pôr do sol maravilhoso, fotografado diariamente por pessoas aqui da Unifra mesmo, e publicadas no Face, como é que pode ter uma cidade ainda tão manchada, né? Isso não é arte, isso é... A gente não está falando de arte, né? A gente não está falando de grafite, a gente está falando de pichação mesmo. E queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, que realmente afeta o nosso comportamento, o nosso estado de alma, né? E outra questão, eu fui para a Tailândia algumas vezes e eu fiquei encantada com uma coisa que eles fazem lá, que é colocar combis nas ruas, assim. O pessoal tem muito pouco dinheiro lá, então cozinhar o peixe ali na rua, fazer a caipirinha, a bebida ali na rua, é um bar dentro de uma Kombi, ou um mini restaurante dentro de uma Kombi. E aí, claro, trabalha com iluminação, com música, e se torna extremamente atrativo e bomba. As pessoas não vão para as grandes casas noturnas, as pessoas acabam ficando na rua, socializando, comendo, bebendo, por um custo muito barato. Santa Maria poderia fazer isso, com certeza, né? A gente tem os carros DX, a gente tem o churrasquinho, mas ainda não temos uma cultura nisso. E, para concluir, já que tem que ser breve, um exemplo positivo, eu acho, da nossa cidade, que merece ser enfatizado, porque eu comecei com uma coisa negativa, é o caso do BRIC da Vila Belga. Né, o BRIC da Vila Belga, o BRIC, não sei se vocês entendem BRIC. BRIC troca, compra, venda de produtos, feirinha, de produtos já usados, second hand. Né? Mercado das pulgas, resumindo. E tem sido um sucesso, as pessoas assim se organizam e vão em grupo, a gurizada, os meus alunos participam e está rendendo. Então, acho que são coisas que a gente também tem que exaltar. E São Paulo, ontem, passou uma reportagem no Jornal da Globo dos fast casual restaurants, que também pode ser uma tendência. Né? Então, são coisas que a gente deveria atentar. Né? Muito bacana, Gabriela, obrigada. Aqui, senão você fica ruim. Várias das questões que você coloca, que a gente poderia ficar umas 3 horas trocando figurinhas, né? Tem a ver com uma coisa fundamental para a cidade, que é o espaço público. É maluco isso, porque volta e meia, quando a gente pede para uma pessoa desenhar a cidade, ela desenha os prédios, né? Mas o mais importante da cidade não é o prédio, é o que está acontecendo entre os prédios, que é justamente essa seiva vital da cidade, que é o espaço público. Então, desde o exemplo que você traz das feiras, em que as pessoas confluem para um lugar e a diversidade ali se encontra para trocar figurinhas, até questões como a da pichação, que depõe contra, né? Porque você fala, poxa, mas é o nosso ambiente está tão degradado. A gente passou muito por isso também em São Paulo. E São Paulo é uma cidade que é considerada no mundo como uma capital do grafite e da pichação, porque como tem poucas cores, devido ao cimento que existe por todos os lados, as pessoas tiveram necessidade de buscar cores. Eu acho que talvez a gente precise, e até que era criminalizado o grafite, eles conseguiram combater, em parte, a pichação liberando o grafite, então deixou de ser criminalizado e passou a ser incentivado, inclusive, e daí viraram grandes galerias, né, ao ar livre. Mas eu acho que tentar entender o que o cidadão de Santa Maria, ou pelo menos quem hoje aqui está, ainda que não nascido, mas tem adotado a cidade, busca na cidade. E eu acho que tem uma questão importante, a gente falava dessa tristeza, que é o que os psicólogos sempre falam, que é trabalhar os conteúdos. Né? Bogotá passou por uma experiência muito interessante no seu momento mais crítico, quando um prefeito que assumiu era Antanas Mocos, que era reitor da universidade, inclusive, filósofo, físico, uma figura interessantíssima. E ele não queria ser candidato a prefeito, a população o instou a que o fosse, porque todo mundo se via sem candidato para votar, e ele saiu sem partido, saiu independente, foi eleito, porque era um fartão das pessoas. E quando ele foi eleito, eu falei, meu Deus, e agora o que eu faço? Porque eu não sei ser prefeito, eu sei ser reitor de universidade. Eu sei articular as coisas. Daí ele começou a pensar no que ele sabia. E uma das coisas que ele sabia era justamente chamar as pessoas para conversarem. Ele falou, vamos trabalhar uma coisa muito importante, que é a cultura cidadã. E começou a desenvolver pequenos projetos que faziam com que as pessoas buscassem esse combate à tristeza e retomassem o alento pela cidade. Então, por exemplo, ele falou assim, nos grandes cruzamentos, volta e meia, tem carro impedindo que o outro passe. E tem sempre um pateta parado em cima da faixa de pedestres, que atrapalha, logicamente, o pedestre. Então, não adianta a gente colocar a faixa dizendo,
respeite as leis de trânsito, etc., porque vai ser dinheiro jogado fora. O que a gente pode fazer? E ele contratou mímicos e colocou esses mímicos nos cruzamentos das grandes avenidas. E o mímico ficava lá esperando fechar o farol. E daí o farol fechava e sempre tinha alguém parado em cima da faixa de pedestre. O mímico não tinha dó nem piedade, saía andando. Imaginem que o Alley seja um ônibus ou um carro. Vinha o mímico andando com o jeito mímico de ser, batia, fazia assim, abria a porta, passava por dentro do carro, saía pelo outro lado do carro. E quem estava passando pela rua tirava um sarro tão incomensurável do motorista que, para não pagar mico, nunca mais na vida ia querer parar em cima da faixa de pedestre. Quem passava também falava, eu não vou fazer isso amanhã. Então, por essas pequenas ações, ele começou a desenvolver talvez um antídoto a esse sentimento de, poxa, a vida está tudo abandonado. E uma das mais sérias, inclusive, que ele fez, foi contratar psicólogos que, em dias determinados, ficavam nas praças da cidade, que nem assim, lê-se tarô, ia lá o psicólogo, estou aqui aberto para consultas. E as pessoas falavam de tudo, então era desde casos de violência e agressão em casa, uma confissão de assassinato, traumas de infância. E com essa catarse coletiva da cidade, as pessoas conseguiram começar a elaborar melhor o que era ter uma cultura cidadã, mas de uma forma muito mais aberta e conjunta. E para finalizar mais um dele que eu acho ótimo, ele falava assim, poxa vida, tem várias crianças que não vão à escola porque têm medo do percurso, porque pode passar por percurso de áreas violentas e tal, e as crianças não querem isso. E eles começaram a mapear, então, a desistência de escola, não pela falta de interesse, mas pelo percurso que as crianças tinham que fazer, porque eram as grandes vias para chegar até a escola. E fizeram no mapa, então, onde que estavam os grandes problemas. E foram falando um a um com os comerciantes dessas ruas. O dono da padaria, da oficina mecânica, da papelaria, enfim, tudo que existia. E fizeram um esquema meio Santiago de Compostela. Falavam assim, o senhor quer participar da Rota Cidadã? O que significa participar? Tem esse selo, o senhor coloca como empresário, pequeno empresário, na parede do seu estabelecimento, e quando o senhor perceber que a rua está ficando esquisita, que vai ter briga, bala perdida, o que for, e tiver um estudante passando pela rua, tem uniforme, tem livro, o senhor vê todo dia, sabe quem é o estudante, ponha para dentro antes de fechar as portas. E quando acabar a bagunça, põe o estudante para fora que ele vai para a escola tranquilo. Antes mesmo dessa Rota Cidadã acabar de ser implementada, eles perceberam que esses deslocamentos da violência já estavam ocorrendo. Então, ali onde os meliantes sabiam que teria uma visibilidade maior, eles deixavam de atuar, porque, afinal de contas, agora o cidadão está tomando conta de sua cidade. E eu acho que essas pequenas, grandes ações de urbanismo tático, de acupuntura urbana, são muito poderosas para a gente retomar essa vontade de mudar a cidade, né, de forma mais coletiva. Otra pregunta, pero ninguém quer lo que no conoce. Lo que no conoce, ninguém quer. Entonces, está justamente con educación, con cultura, es la única forma de hacer esa mudanza. Ninguém quer lo que no conoce. Entonces, yo acho eso.